Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de junho de 2024, um dia bem especial porque é o dia do aniversário do meu filho e quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida dele, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida dele. E também vamos ler a palavra do Senhor e ver o que a palavra do Senhor tem para dizer para nós. Hoje eu estou saindo para Brasília, indo no Congresso das Pastoras Batistas do Brasil. Será um reencontro, estaremos reunidas, né? Várias pastoras de todos os lugares do Brasil. Será um momento memorável, um marco histórico na vida das pastoras e que Deus possa estar nos abençoando, mas vamos sem demora à leitura da palavra de Deus. Ontem não consegui porque estava afônica, hoje já estou bem melhor, graças a Deus, já consigo falar. Vamos à leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 11, fala sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. Diz o texto sagrado: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelo por vós com zelo de Deus, diz Paulo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja cumprida a vossa mente. E se a parte da simplicidade a pureza devido a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, diz Paulo. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo está falando do verso anterior, versículo 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, né? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros
se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôssemos fracos, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenha. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo está fazendo um belo desabafo em 1 Coríntios capítulo 11, né? Ele está por um momento em modo contrariedade, né? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então está diante de nós o relato de Paulo, o desabafo, na verdade, do apóstolo Paulo, né? Paulo estava sendo rejeitado uma vez que ele não tinha andado com Jesus. Ele não era como Pedro, ele não era como João, como Mateus, né? Paulo foi o apóstolo tardio, ele foi convocado por Jesus depois da ressurreição de Jesus, né? E ele foi convocado e ele teve uma chamada especial. Ele não teve a mesma chamada, a chamada de Paulo é diferente. A chamada de Paulo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para descortinar o mundo espiritual. É Paulo quem nos abre os olhos para entendermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades, principados, né? Os soberanos do mundo tenebroso. É Paulo quem descortina os nossos olhos para entendermos o que é luz e o que é trevas. É o apóstolo Paulo, né? Mas ele, Paulo, não se deixava vencer pela hostilidade de alguns. Ao contrário,
ele se defende de todas as acusações que lhes eram feitas. E lá, naquele momento que Paulo estava vivendo, naquele contexto, haviam se levantado depois da ressurreição de Jesus, depois que as primeiras igrejas haviam sido organizadas, vários falsos mestres, falsos apóstolos, né? Porque Paulo, nas suas viagens missionárias, ele e Barnabé, depois ele e Tito, eles chegavam na cidade, ficavam um tempo naquela cidade, organizavam uma igreja e iam para outro lugar, e aquela igreja então ficava, e nesse momento que a igreja ficava sem o seu pastor, se levantavam vários falsos e vários falsos mestres, né? E esses falsos apóstolos se aproveitavam da igreja, inclusive financeiramente. E isso não é uma realidade lá de trás da igreja primitiva. É também uma realidade hoje. Em várias igrejas a gente tem falsos mestres que se aproveitam financeiramente da igreja, né? E Paulo, na grande maioria, ele não aceitava aceitar as ofertas da igreja. Ele trabalhava com as próprias mãos, ele era um fazedor de tendas, para não ser pesado para nenhuma igreja. E fica claro também na leitura do texto que havia crentes na vida da igreja, principalmente nessa igreja, a igreja de Corinto, que é a igreja que mais deu trabalho para Paulo, né? Estavam iludidos, né, com a cegueira espiritual. Eles serviam ao diabo e não ao Deus vivo e verdadeiro. Esses falsos mestres, falsos apóstolos, estavam pastoreando o seu ventre para si mesmo, né? E Paulo, ele vai contra tudo isso, né? E fica claro para nós também aqui no texto que o amor de Paulo pela obra de Deus muitas vezes o levou ao desespero, a orações agonizantes, né? Em Atos, no capítulo 20, verso 19, Paulo diz, olha, servindo com lágrimas e provações. E aí a gente tem um vasto relato de todas as vezes que ele foi preso, todas as vezes que ele foi açoitado, todas as vezes que ele foi chicoteado, todas as vezes que ele, de viagem em viagem, indo para lá e para cá, ele sofria nessas viagens porque não era fácil, né? Muitas vezes ele chegava, já citei aqui o caso de João Marcos, né? João Marcos havia ido com ele na primeira viagem missionária, só que eles não dormiam em hotel, por várias vezes acabavam dormindo nas cadeias, acabavam sendo açoitados. E aí João Marcos desistiu, e depois Barnabé quer levar João Marcos, e Paulo diz, não, ele não vai, porque ele desistiu. Mas lá na frente a gente vê que há uma reconciliação entre Paulo e João Marcos, porque Paulo vai citar que João Marcos era muito útil para ele no ministério. Então passou aquele momento da meninice, né? E assim também é na vida da gente. O que fica para nós? Fica para nós que há momentos difíceis na vida cristã. Há momentos difíceis. Cada um de nós tem a sua história, né? Eu mesma tenho as minhas histórias, né? Tenho os meus marcos históricos, marcos felizes, marcos alegres, mas também na vida pastoral, nesses 25 anos, tive também os meus tempos difíceis. Mas a gente continua firme no Senhor. Não nos deixamos paralisar pelas provações, pelas dificuldades. Obviamente que não passamos tudo isso que Paulo passou, né? Nunca fomos presos, nunca fomos açoitados, vivemos numa outra realidade. Mas o nosso emocional, a nossa vida cristã, a gente passou por muitas coisas já. E sabemos, eu gosto muito do texto bíblico que diz, eu sei em quem eu tenho crido, né? E
Saio hoje para essa viagem para Brasília, entendendo que Deus cumpre o propósito dele da melhor maneira, da forma como ele projeta. Não é da forma como nós projetamos, mas é da forma como o Senhor projeta. Provérbios fala isso para nós. Nós fazemos muitos planos, mas é o Senhor quem executa todos eles. E a grande maturidade está em aceitar aquilo que Deus tem para nós. Aceitar, mesmo quando parece que não é bom, mas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é aquilo que Deus havia planejado. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Queremos orar e eu quero iniciar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do meu filho, sobre a minha viagem. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas até o dia de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem mantido os nossos olhos abertos. Obrigada, Pai, porque vem do Teu Espírito Santo, Pai, o dom do discernimento de luz e trevas. Obrigada porque esta capacitação não é de nós, mas é do Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada pela palavra lida hoje. Que ela possa ecoar no nosso coração, ecoar na nossa mente, Pai. E que ela possa encontrar guarida em todo aquele que lê, ouvir, quando, no dia que for, no momento que for, aonde essa live chegar. Deus, nós pedimos a Tua bênção. Quero te agradecer pela vida do meu filho, Daniel. Quero te pedir a Deus a bênção do Senhor sobre a vida dele, Pai. Que ele seja abençoado, Pai, nos seus planos. Que ele seja abençoado, Pai, que a sua mente seja cativa ao Deus vivo e verdadeiro todo o tempo, que os seus pensamentos possam ser cativos ao Senhor, ó Pai. Abençoa teu filho, Deus, como filho. Abençoa teu filho como esposo, Pai. Dá a ele discernimento de luz e trevas, Pai querido. Dá a ele sabedoria do alto e céus para conduzir, Pai, a sua família em vitória. Ajuda ele, Pai querido, como pai. Que ele possa dar, ó Deus, ser um pai amoroso, um pai que instrui, um pai que orienta no seu trabalho. Que ele seja um trabalhador, ó Pai, exemplar. Deus de poder na sua vida de fé, na sua comunidade de fé, Pai, que ele seja valoroso, corajoso, Pai, que ele possa discernir, que ele possa ser um discernidor, como diz, como é o sentido do nome dele, Pai, o significado do nome dele é discernidor. Então, que ele discirna bem todas as coisas à sua volta, Pai. Traz para ele, Deus, vida abundante, vida na Tua presença, vida cheia da Tua graça, Pai. Eu oro por ele pedindo a bênção celestial, toda sorte de bênção celestial sobre a vida do Daniel no dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos. Eu coloco a vida dos enfermos diante do Senhor nessa manhã. Eu oro pela minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Pela Bianca, Deus, a filha da Rosane, na luta dela contra o câncer, Pai. Estejas Tu ali, ó Deus, providenciando no hospital tudo aquilo que ela precisa. Pai, eu oro a Ti pela irmã Cláudia, irmã Isabel, que o Senhor dê ali refrigério, consolo para aquela família, Pai, que luta contra a enfermidade. Pai, nós tomamos posse da autoridade que é em Cristo Jesus. E repreendemos toda a enfermidade. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a professora Tatiana, que está enferma. Que o Senhor repreenda toda a enfermidade, Pai. Que ela seja curada em nome de Jesus. Renova a força da Tatiana, Pai. Encoraja a Tua filha em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Sandra. Inspira, Sandra, Pai. Eu oro pela vida da Cristiana, professora. Eu oro pela vida da Michele. Deus de poder, que Michele tenha um encontro real com Deus vivo e verdadeiro, Pai. Oh, Deus de poder,
Ajuda tua filha a discernir, ó Deus, luz e trevas, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pela vida do José Vitor, teu servo, teu filho, nas lutas dele, que o Senhor dê vitória. Eu oro pelo Vitor, dá saúde, Pai. Eu oro pela Flávia, Deus, abençoa a Flávia, Pai. Abençoa todas as meninas que irão para o retiro. Eu oro a ti por elas, coloco a vida delas diante do Senhor, ó Pai. Que elas sejam impactadas, que sejam momentos surpreendentes na vida da Emily, na vida da Catherine, na vida da Elaine, na vida da Aline, na vida da Janaína Horig, na vida da Flávia, da Tati, naquelas que vão trabalhar, Alessandra, Liliane, Fabiana, Elizabeth, que todas elas possam ser impactadas pelo Senhor, a vida da pastora Alessandra, que estará ministrando no retiro. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre este evento, que o Senhor esteja com eles. Nós pedimos a tua bênção sobre o evento das pastoras batistas do Brasil, o encontro, o reencontro. Que cada uma delas, Pai, possa ser impactadas pelo Senhor. Que este seja um final de semana surpreendente, maravilhoso, Pai. Eu oro pela nossa equipe da cozinha, Pai. Oro pela vida do Ingo, pela Margá, pela Deise, Pai. Eu oro a ti pela Rosane. Consola o coração da tua filha. Eu oro pela Horacilda, toda a equipe do projeto. Pai querido, que cada criança que chegar no projeto no dia de hoje, Pai, possa ser alcançada com acolhimento e amor, que toda a equipe seja inspirada para ministrar, Pai, afeto, carinho, cuidado, proteção. Guarda aquele lugar, ó Deus, agora que estamos ali fazendo o telhado. Pai querido, guarda, protege de todo acidente e incidente aquele lugar. Acampa teus anjos guerreiros e ministradores naquele lugar. Aquele senhor que está ali, Pai, fazendo o telhado, livra ele de acidente e incidente, Pai. Deus de poder e de graça, toma a nossa viagem até Brasília, nos leve em segurança, nos dê saúde, Pai. Repreende, Deus, eu repreendo toda enfermidade na minha voz. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te dou ordem, enfermidade, para sair, em nome de Jesus, saia a ordem para sair. Toda enfermidade, toda infecção de garganta, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro saúde para o meu corpo físico. Pai, me dê uma viagem tranquila, tranquila, na tua presença. Ida e volta. Que todas as coisas te glorifiquem e te exaltem na minha vida, Senhor. Senhor, sê conosco no dia de hoje, Pai. Tudo aquilo que vai acontecer hoje, o culto logo mais à noite, Pai, a comemoração do aniversário do meu filho, a confraternização dos lives na igreja. Pai, que todas as coisas edifiquem e glorifiquem o teu nome, Pai, como lemos na tua palavra no dia de hoje. Pai, eu oro a ti pela vida do meu pai. Dá saúde para o meu pai. Ajuda ele, Deus, naqueles engasgos que ele está tendo. Repreende, Pai. Dá vigor para o meu pai, Senhor. A tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então renova as forças do meu pai sobre a tua palavra, eu oro. Eu oro a ti, ó Deus. Abençoa, Pai, abençoa. Deus, eu peço a tua bênção sobre o meu sobrinho Bruno, que completou mais um ano de vida. Abençoa a vida dele, Pai, com a graça do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, o conhecimento do Senhor. Toma a vida da minha parentela, meus filhos, genros e nora, meus netos. Eu os coloco diante do Senhor. Cuida de cada um, Pai. Esconde eles atrás da tua cruz. Guarda-os, protege-os. Que a tua presença, Pai, seja real na vida de cada um deles. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Ora por mim aí, ora pela minha viagem.
Eu costumo passar muito mal nas viagens, mas eu tô crendo que Deus vai me dar vitória hoje, em nome de Jesus. E não esqueça, compartilhe esta live, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os teus amigos, para que a oração da fé possa chegar em mais lugares, para que a leitura da palavra de Deus possa ser ouvida em mais e mais lugares, mais pessoas sejam alcançadas. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele toma a leitura da palavra e a palavra diz que ela não volta vazia, jamais. Todas as vezes que ela é lida, ela cumpre o propósito dela. Então, não guarde só para você. Se você chegou, se você viu, se você ouviu, se você me acompanhou até o final, se você estava aqui ouvindo a leitura da palavra, compartilhe com alguém que você sabe que vai abençoar. O resultado é Deus quem faz. Não se preocupe com o resultado. Seja o instrumento de compartilhar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus me permitir.